Na minha opinião, o livro do profeta Ezequiel, ele é um dos livros mais complicados de se entender. Pelo fato de ser um livro escatológico, pelo fato de ser um livro que vai falar de coisas que ainda vão acontecer. É claro que eu posso interpretar o livro do profeta como algumas coisas que estão acontecendo para os dias atuais. A história vai dizer que João Calvino, que foi um homem muito ilustre com relação à palavra de Deus, ele inventou de fazer um estudo a respeito do livro do profeta Ezequiel. E a história diz que João Calvino só conseguiu estudar 12 capítulos pela proporção e a complexidade que existe neste livro. O próprio Martinho Lutero, que se destacou pela interpretação da palavra do Senhor, ele também sente muita dificuldade em interpretar alguns textos do livro do profeta Ezequiel, pelas suas linguagens simbólicas, pelas suas linguagens figuradas. Então não é alguma coisa tão fácil de se interpretar. O contexto histórico do livro do profeta Ezequiel se dá na Babilônia, aproximadamente no ano 593 a.C. A história vai dizer que a nação de Israel é levada cativa em 3 etapas. A primeira etapa se leva para o cativeiro o profeta Daniel, Misael, Ananias e Azarias. A segunda etapa leva-se o profeta Ezequiel e mais 10.000 judeus para dentro do cativeiro. Só que dentro do cativeiro Deus estava projetando uma nova história para Ezequiel. Alguns estudiosos que dizem que Ezequiel estava estudando para ser um simples sacerdote, e quando está perto de se formar o sacerdócio, Ezequiel recebe uma invasão babilônica, destruindo aquilo que ele achava que era de Deus para a sua vida. E agora Deus começa a revelar coisas extraordinárias para Ezequiel, ao ponto de Ezequiel se juntar a um rio conhecido como Rio Quebar. E dentro deste rio Deus revela coisas extraordinárias para Ezequiel. E o capítulo de número 44, propriamente o versículo de número 23. É claro que eu posso interpretar esse texto de uma forma escatológica. Se você for ler o versículo 1 do capítulo 44, ele diz assim: então me fez voltar para o caminho e a porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Escatologicamente falando, não sou muito bom em escatologia, mas dentro desse texto, o pecado, a abominação do povo fechou a porta. Mas se você for ler alguns versículos, vai dizer que um príncipe vai conseguir abrir essa porta de volta. E esse príncipe não é Jesus Cristo, porque esse príncipe aqui está com um pelo músculo. Esse príncipe aqui, alguns apontam para Davi, mas da descendência de Davi virá o Cristo, que trará a presença de volta para o meio do seu povo. Então observe uma coisa, quando a gente vai observar esse texto, se você for ler a epígrafe do capítulo 44, vai dizer que Deus decide restaurar o santuário do templo. Deus decide restaurar, fazer uma reforma no santuário. Por que Deus decide fazer uma reforma? Porque o povo já tinha perdido a essência. Aqueles que se diziam santos estavam profanando o templo. Aqueles que se diziam servos de Deus, servindo a Deus no templo, com formas estranhas. Então Deus decide restaurar o templo, ou restaurar, ou reformar o santuário. Mas por que Deus decide reformar o santuário? Para se haver uma reforma no santuário, é necessário que a gente entenda que existem 3 gerações no santuário. Nessa época do profeta Ezequiel,
A primeira geração é a geração de pecadores. E pasmem, senhores, e prestem atenção. A geração de pecadores não influenciam no crescimento da igreja. A geração de pecadores não influenciam na descida do Espírito Santo do Senhor. Por quê, pastor? Porque nessa geração de pecadores, todos nós estamos preto, branco, servo, senhor, rico, pobre, letrados, doutos, quem sabe, quem não sabe. O profeta Isaías disse: e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então essa geração de pecadores que existe no tempo que Deus vai tratar, não trabalha ou não atrapalha literalmente o crescimento da igreja. Por quê, pastor? Porque todos nós somos pecadores. Paulo disse que ele nos amou estando nós ainda nos nossos delitos e nos nossos pecados. Porque é que a geração de pecador, ela não interfere no crescimento da igreja. E vou dizer a você, primeiro, porque a única geração que tem a capacidade de se arrepender é quem peca. Somente pecadores têm capacidade para o arrependimento. É por isso que não interfere no crescimento da igreja. Quando você vai lá para Lucas, no capítulo 15, e no versículo de número 10, a Bíblia vai dizer que os céus se alegram por um pecador que se arrepende. Só quem peca tem capacidade para se arrepender. Por isto que Jesus não se afasta de pecador. Jesus se aproxima de pecador com um coração arrependido. É por isso que lá em Mateus capítulo 3, versículo de número 8, ele diz: produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Eu preciso entender que dentro do santuário, do capítulo 44, existe uma geração, e esta geração é a geração de pecadores que Deus vai tratar. É por isso, senhores, que lá em Lucas, no capítulo 5, versículo 32, ele está dizendo: eu não vim chamar justos, mas vim chamar pecadores que caiam ao arrependimento. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo 19 e 20, ele está dizendo: arrependam-se e voltem para Deus e sejam perdoados dos vossos pecados. Essa geração de pecador não interfere na relação da igreja. Por quê? Porque a única geração que tem capacidade para se arrepender é quem peca. Por isso, Senhor, o diabo fica dizendo na nossa mente: você pecou, não tem mais jeito. Aí João diz: filhinhos, vocês não devem pecar, mas se por acaso, se porventura forem tentados com aquilo que é fraqueza para vocês, e de repente pecar, não se escondam, mas vocês têm um justo, Jesus Cristo. Ele sim pode perdoar pecado. A Bíblia diz em Ezequiel, no capítulo 18, versículo de número 32, arrependam-se e vivam. Por isso, senhores, que no meio do santuário do capítulo 44 de Ezequiel, existe uma geração de pecadores que Deus vai tratar, que Deus vai tomar conta, que Deus vai fazer. Somente pecadores, guarde isso. Primeiro, tem capacidade para se arrepender. Segundo, somente pecadores
tem capacidade de reconhecimento. Somente quem peca reconhece quem é. Por isso, em Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 8 a 9, mas o centurião disse: Senhor, eu não sou digno de que entres no meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado sarará. Aleluia. Só quem peca, senhores, Aleluia. tem capacidade de reconhecimento. A história diz que o centurião disse para Jesus: Senhor, o meu servo está em casa doente, está em casa enfermo. Aí Jesus falou assim: tá certo, já que ele está enfermo, eu vou na casa dele. Aí o centurião falou assim: Senhor, não vá na minha casa não, por favor. Eu reconheço, mesmo sendo um homem de autoridade, mesmo sendo alguém que manda e eles vão, que eu peço e eles obedecem, mas a tua presença é muito forte para entrar dentro da minha casa. É por isso que eu reconheço que a minha casa não é digna da sua presença, que o meu corpo não é digno da sua presença, que a minha vida não é digna da sua presença, mas dizes somente uma palavra e o meu criado sarará. E a palavra de cura foi liberada. E o texto diz que quando ele chegou na casa, o criado estava curado. Por quê? Porque só quem peca tem a capacidade do reconhecimento. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, versículo de número 24, Paulo disse: miserável é o homem que sou, quem pois me livrará do corpo desta morte? Se o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero vivo fazendo. Paulo estava usando, senhores, uma cultura da época, que dizia que quando um assassino matava alguém, as pessoas pegavam o corpo do morto e prendia ao vivo. Ao algum tempo, o corpo do vivo ia entrando em estado de decomposição e iria matando aquele que estava vivo. Isto é, quando a gente aceita Jesus, olha o que Paulo está dizendo: quem pois me livrará do corpo desta morte? Quando a gente aceita Jesus, automaticamente nasce um corpo vivo, é batizado nas águas e já nasce um corpo vivo. Mas quem pois me livrará do velho homem, do corpo morto, que todos os dias está querendo matar o homem vivo, está querendo destruir o homem vivo? Aí Paulo vai dizer: eu tenho consciência de que se eu parar de orar, o velho homem vai matar o homem vivo que existe dentro de mim. Então somente quem peca tem capacidade de reconhecimento. Eu lembro que em Lucas capítulo 18, versículo de número 13, a Bíblia vai dizer que um fariseu e um publicano sobem para o templo para orar. E diz a história que o fariseu começou dizendo: obrigado porque eu não sou que nem fulano, obrigado porque eu não sou que nem ciclano, obrigado porque eu não sou que nem Beltrano. Eu oro muito, eu leio muito a Bíblia, eu canto muito, eu prego muito, eu faço um monte de coisa. Mas chega o publicano, pecador, que tem capacidade de reconhecimento, e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Então escute, a primeira geração que está dentro do templo de Ezequiel 44 é a geração de pecadores, que não interfere no crescimento da igreja, porque de fato o pecador se arrepende. A terceira coisa que é dada somente a pecador: a sensibilidade do não merecimento. Eu vou dizer para que você entenda: somente pecador tem a sensibilidade de dizer assim: Senhor, o Senhor me deu, mas eu não mereço. O Senhor fez, mas eu não mereço. Somente pecador ora assim, dizendo: Deus, tinha gente melhor do que eu, tinha gente que
sabe cantar melhor do que eu, sabe pregar melhor do que eu, sabe ministrar melhor do que eu, e o Senhor decidiu me dar. Eu não mereço. A família que eu tenho eu não mereço. O ministério que eu tenho eu não mereço. O dom que eu tenho eu não mereço. A graça que o Senhor me deu eu não mereço. E quando a gente pensa desse jeito, a glória de Deus desce sobre a nossa vida. Porque Deus não dá para quem é capacitado. Deus levanta para capacitar e fazer a sua obra. Deixa eu ver se você quer esta palavra nesta noite. Pegue na mão do seu irmão nesta noite. Pegue na mão dele. Diga assim: você não merecia, mas ele te deu. Diga isso. Oh, aleluia. Diga isso para ele. Você não merecia, mas ele te deu. Olha para ele e diga assim: quer que eu seja bem sincero para você? Você nem merecia estar aqui, mas Deus decidiu te chamar aonde ninguém teria coragem de ir. Ele foi buscar você. Glória a Deus. Glória, glória. Aleluia. Aleluia. Eu vou tentar dar uma carreira aqui, irmãos, por favor. Somente quem peca. Essa é a primeira geração que está dentro do templo. Geração de quem peca, pecadores. E esta geração, elas não interferem no crescimento da igreja. Porque existem três coisas que só quem peca possui. Primeiro, só quem peca tem capacidade de arrependimento. Segundo, só quem peca tem capacidade de reconhecimento. Terceiro, só quem peca tem a sensibilidade do não merecimento. É por isso que eu digo para você nessa noite: não adianta se exaltar com o que Deus te deu, porque você não merecia coisa nenhuma. Por favor, queridos, por favor, abra sua Bíblia no livro ou na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 1 em diante. Olha o que Paulo está dizendo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo 1 em diante. Olha o que Paulo diz: e vos vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecados, em que, olha o que ele diz, noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Era desobediente. Versículo 3: entre os quais todos nós também antes andávamos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como em outro tempo também. Olha que diz versículo 4: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vivificou juntamente com Cristo. Pela sua graça é que nós somos salvos. E mais embaixo ele vai dizer: e você não é salvo pela sua obra. Por quê? Porque você não pode se vangloriar. Ninguém merecia ser salvo. Ah, pastor, eu sou salvo porque eu oro muito, eu sou salvo porque eu jejuo muito, eu sou salvo porque eu leio muita Bíblia. Nada disso. Você é salvo porque a graça de Cristo te alcançou. Você é salvo porque a graça dele te alcançou. Você